Boa noite, pessoal. Começa agora na escuridão mais um Léo Stoppa ao vivo. Deixa eu ligar a luz. Sim, tá aí. Começa agora mais um Léo Stoppa ao vivo. Eu queria agradecer vocês pelas participações. Eu queria só esclarecer que essa semana eu estou realmente chegando numa etapa aqui da obra que está muito cansativa e por isso eu estou fazendo a transmissão a partir das 11, que é normalmente o horário que a maioria das pessoas chegam normalmente. E eu queria dizer que na semana que vem provavelmente as coisas já melhoraram de tempo. Eu volto a fazer o programa no horário normal. Deixa eu começar já, sem muitas lenga-lengas, agradecendo aqui as primeiras participações da noite. Maria Fátima, boa noite de Anápolis, Goiás. Fora Caiado, fora Bozo, Lula livre. Roberto Braga, boa noite, Stoppa, boa noite, Roberto Braga. Paulo Costa, boa noite, amigos, boa noite, Paulo. Políticos não me enganam mais, só os que vivem nessa bolha em que vivem os seguidores de Luladrão. Que bonito, ele sabe escrever Luladrão. Olha que coisa extremamente opressora. Você também sabe escrever Nine? Não escreve com A, tá? É porque os procuradores da Lava Jato são pessoas extremamente cultas e conhecedoras da língua inglesa. Aí, como os conhecedores da língua inglesa desprezam o idioma nativo, eles precisam ficar fazendo referências às coisas na língua inglesa. Então, apesar de que a gente aqui no Brasil fala nine, escreve nine. Então, políticos não me enganam, mas enganam sim. Sabe por que políticos te enganam? Porque nesse momento você está sendo massa de manobra de um grupo político. A vida política, meu jovem, não é uma coisa do tipo eu não como mais carne, não. A vida política é uma situação na qual não há vacância no poder. Funciona da seguinte maneira, senhor massa de manobra. É como se fosse uma corda que você puxa para um lado e ela vem para o outro. Ou mais ou menos assim, não há possibilidade de você atacar o grupo político do Lula sem beneficiar o outro grupo político. E aí eu pergunto para você, quando você trabalha de massa de manobra para o PSDB e coloca políticos não me enganam mais, mas você ataca um lado da política, ou seja, você puxa essa corda para o lado de cá, você está obviamente fazendo o trabalho para o lado de lá, né? Se você está atacando o Lula, você está ajudando os políticos que são opostos ao Lula. Foi assim que o Bolsonaro foi eleito, fazendo de conta que não era político, porém há 28 anos na política. Enquanto idiotas como você atacavam o ex-presidente Lula, achando que estavam se manifestando contra os políticos, esse grupo do Bolsonaro estava aproveitando da sua idiotice, é claro, para chegar ao poder fazendo de conta que eles eram uma alternativa não política para a política. Mas os políticos te enganam. Os políticos te enganam constantemente. Isso porque o grupo que você ajudou a colocar no poder chegou lá prometendo um Estado menor, prometendo menos impostos, prometendo uma condição melhor de trabalho para as pessoas. Afinal de contas, eles estão reduzindo os direitos trabalhistas para que o empresário não tenha uma oneração muito grande na folha de pagamento. Eles estão diminuindo o sistema previdenciário porque eles não querem que os empresários tenham que pagar o INSS para você se aposentar, mas em contrapartida, o mesmo grupo que gosta de diminuir bastante mesmo os direitos, porque, afinal de contas, pagar direitos trabalhistas pode espantar o empresariado, esse grupo agora quer uma nova CPMF, é isso mesmo. Então, você que diz, políticos não me enganam mais, e ataca o ex-presidente Lula, você faz parte dos idiotas que acreditavam que o Bolsonaro não era político. E agora tá aí, ó, o Bolsonaro tentando de todas as formas trazer uma nova CPMF. É claro, o Brasil está uma maravilha econômica, o Brasil está uma situação perfeita para criar mais um tributo.
O Brasil está criando mais um tributo não para incentivar a economia, não para investir na saúde, como já foi cogitada no passado, uma CPMF para investir na saúde. O Brasil está criando um novo tributo porque o Bolsonaro precisa manter salários das pessoas que acabam suportando a existência do governo Bolsonaro. Nesse momento, o empresário brasileiro que se sentiu representado pelo Bolsonaro pode começar a pagar um novo tributo porque o empresário foi massa de manobra e o Bolsonaro, para se manter no poder, ele precisa aumentar e aumentar muito salários de políticos, salários de procuradores, promotores e salários de juízes, desembargadores e ministros. Ou seja, agora sim nós vivemos aquela situação que o eleitor do Bolsonaro sempre teve medo. Aquela situação na qual os trabalhadores brasileiros se tornariam simplesmente burros de carga para carregar a máquina do Estado. A cada dia, uma nova regra contra o trabalhador, a cada dia, uma nova regra prejudicando os empresários, prejudicando aqueles que realmente trabalham e produzem. E todas as novas regras que são lançadas no Brasil para prejudicar os trabalhadores, elas vêm para beneficiar aqueles que não produzem absolutamente riqueza nenhuma, porque podemos concordar que se a gente estivesse vivendo um momento em que o Poder Judiciário estivesse trabalhando realmente pela justiça e que o Ministério Público realmente estivesse trabalhando como fiscal da lei e os políticos estivessem fazendo a democracia acontecer, eles seriam realmente personagens importantes na sociedade. Mas produzir riqueza eles não produzem. Um juiz não produz riqueza, um promotor ou um procurador não produz riqueza. A máquina do Estado que realmente produz riqueza está sendo privatizada. A parte do Estado que dá lucro está sendo privatizada. A parte do Estado que só gera despesa está sendo sustentada por uma quantidade cada vez maior de impostos. Então tá aí a nova CPMF sendo trazida para vocês como uma oferta do governo Bolsonaro para esse grupo que não se sente enganável, esse grupo que tem certeza que não pode ser enganado por políticos, esses jovens sabedores das coisas que escrevem "políticos não me enganam mais", porém, logo na sequência, atacam apenas o ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula que conseguiu manter a máquina do Estado superavitária, comprando reservas internacionais, sem precisar de tirar direitos trabalhistas, sem precisar de vender estatais, sem precisar de colocar essa nova CPMF para semear lambada no lombo do brasileiro. Políticos te enganam sim, rapaz. Você é simplesmente massa de manobra ou idiota útil. Eu gostaria, inclusive, que você refletisse sobre a importância da consciência própria, a autoconsciência. Você, eleitor do Bolsonaro, você que realmente acha que você é o bambambam, porque você não suportava mais políticos, você que tem mais ou menos a ideia desse jovem que escreve "políticos não me enganam mais" e tem o prazer de escrever "luladrão", ou que já tem até aprendido a contar até 10 em inglês e consegue falar 9, eu gostaria de te convidar a uma reflexão de autoconhecimento. Olhe para o espelho, repita 3 vezes: eu fui massa de manobra. Você pode fazer isso. Vai ser sem dúvidas um momento muito importante na sua vida. Depois que você repetir pela terceira vez que você foi massa de manobra, você precisa interiorizar isso e você precisa entender o verdadeiro sentido de idiota útil. Idiota útil é uma pessoa que não tem condições de avaliar os cenários políticos, é uma pessoa que não tem condição de avaliar que está sendo manipulada, mas uma vez manipulada, ela trabalha de uma forma muito intensa para o manipulador. É isso mesmo. É exatamente o que faz esse rapaz. Ele vem atacar o Lula sem ganhar 1 centavo por isso, simplesmente porque alguém incultou no coração dele que ele precisa atacar o ex-presidente Lula. E olha, o nome do perfil é "Políticos não me enganam mais", e ele vem aqui atacar o Lula como se ele não estivesse beneficiando o grupo político que colocou o Lula na cadeia. Então, ou seja, políticos enganam esse rapaz. E aí,
Quando esse rapaz entender que ele é o idiota útil e repetir também na frente de um espelho 3 vezes, eu sou o idiota útil. Eu sou o idiota útil. Na terceira vez, a ativa vai falando, eu sou o idiota útil. Uma força cósmica vai tomar seu corpo e um órgão do seu corpo que não é utilizado há muito tempo. Não estou falando de órgão sexual, não. Estou falando desse órgão que você parou de usar porque você acabou entregando a responsabilidade de pensar para outros. O seu cérebro pode começar a funcionar. E no momento que o seu cérebro começar a funcionar, você vai entender que você não tem que ficar feito idiota na internet lutando pelos interesses dos outros. Você tem que lutar pelos seus interesses. Olha, eu posso dizer para vocês que se eu fosse um banqueiro bilionário, talvez se eu fosse da família Rockefeller, eu não teria sequer conhecido pobres e eu estaria, obviamente, lutando pelo liberalismo. Afinal de contas, a meritocracia teria me dado bilhões logo no nascimento. Talvez, se eu fosse um cara bilionário, eu estaria realmente lutando pelo fim dos tributos, pelo fim da educação pública, pelo fim da saúde pública. Mas eu sou pobre. E pobre de direita é uma coisa muito estranha. Por que eu sei que é uma coisa estranha? Porque eu uso o meu próprio cérebro. Eu não penso com o cérebro dos outros. Eu não escuto um Aécio Neves falando que, olha, tudo que você conseguiu é o seu esforço. O governo não fez nada. Sabe por que eu não escuto isso? Porque eu estive num cenário, por exemplo, quando eu morei na Inglaterra, em que a conjuntura política me dava condições de ter um salário muito maior do que o salário que eu ganho hoje no Brasil. Eu estive num cenário, lá na África, quando eu fui fazer um documentário na África, no qual eu percebi pessoas trabalhando 10 vezes mais que os brasileiros para conseguir comida no final do dia. Então a conjuntura política é absolutamente tudo. O que significa que a conjuntura política é um interesse meu. Um governo que respeita o trabalhador não é interesse daquele governo que está se propondo de ser eleito, ser escolhido presidente da República. Então, políticos não me enganam mais. Você está sendo enganado. Sabe por quê? No momento que a gente pede Lula presidente, a gente não pede Lula presidente por achar que Lula é um cara bonzinho e mereça o cargo do presidente, coisa que os estúpidos fizeram a respeito do Bolsonaro. Quando eu peço que Lula chegue à presidência da República, eu peço isso por mim e pelas pessoas que eu conheço, porque a conjuntura política vai me dar condições de viver melhor. Não é a boquinha que você está imaginando, não. É simplesmente voltar para a situação anterior em que a gente tinha o menor desemprego da nossa história, PIB crescendo, emprego para todo mundo, possibilidades de você montar um negócio e ter clientes, e não uma realidade na qual o país já está produzindo quase nada e o governo já abre a possibilidade de criar mais um imposto. Então, políticos não me enganam mais. Você está sendo enganado. Você é massa de manobra. E o mais importante, um governo, ele não é bom à medida que ele oprime, que ele fala besteiras, à medida em que ele atrapalha os opositores, luta pela prisão dos opositores. Governo bom é o governo que cria condições para que o povo governado possa prosperar. O governo bom é o governo que cria condições para que o povo governado possa viver em paz. Essa coisa de ficar perseguindo o adversário, essa coisa de ficar atacando esposa de governantes de outros países, essas coisas de ficar se propondo como sendo o governo escolhido por Deus, isso tudo é balela. O que importa é, no final do mês, você ganha mais com o Bolsonaro ou durante o governo anterior, com a Dilma e com o Lula? Bom, é claro que se você ainda estiver vivendo como massa de manobra, você pode querer dizer o contrário. Mas o menor desemprego da história do Brasil foi durante o governo da Dilma. O maior crescimento do PIB foi durante o governo Lula e Dilma. Então, os números estão falando uma coisa bem diferente daquilo que você cismou de repetir como massa de manobra. Então repita comigo mais 3 vezes: eu fui massa de manobra. Depois que você repetir mais 3 vezes eu fui massa de manobra, eu sou idiota útil. Liberte-se e comece a pensar em você mesmo.
Amor próprio, chegado. Amor próprio é mais ou menos assim. Começa a pensar que a sua prosperidade depende da conjuntura política. E olha, você não ganha absolutamente nada com as lacrações do Bolsonaro, você não ganha absolutamente nada com o Bolsonaro desrespeitando as pessoas, com o Bolsonaro xingando os adversários, e você não ganha absolutamente nada com a prisão do ex-presidente Lula. O Brasil só perde, você perde junto. Você é massa de manobra, mas você pode se libertar. A gente luta nesse programa pela libertação da massa de manobra. Muito obrigado, Tânia Noêmia. Boa noite, Léo. Aguardando a sua chegada triunfal. Obrigado, Tânia. Cleusa Bastos. Boa noite, Léo. Desde São Paulo. Abração pro pessoal de São Paulo. Deixa eu pular aqui agora pro canal do Estopa. Cássia Rodrigues. Boa noite, Cássia Rodrigues. Obrigado por avisar. Hoje eu avisei que eu ia chegar às 11. Vou tentar ver se amanhã eu consigo chegar às 10h30, mas essa semana eu acho que vai ser toda semana às 11, mais semana que vem normaliza. Plenitude total. Boa noite, Léo. Boa noite, pessoal. Yasmin Bastos. Boa noite, Estopa. Estou à espera ansiosa. Portal Sabendo Direito. Boa noite, galera. Anésia Sanches, Itapevi, São Paulo. Boa noite, Léo. Boa noite, Anésia. Deixa eu liberar aqui os comentários. Muito obrigado, pessoal. Então, bom, então pessoal, o que acontece? Hoje nós estamos aí com essa situação que acabou de virar aqui na página do 247. Claro que eu vou falar sobre o assunto da live, o assunto que eu disse aqui a respeito das delações premiadas não serem prova. Eu queria pedir mais uma vez que vocês compartilhem para a gente aumentar o alcance. Vou agradecer o Oséias Rodrigues de Lima. Hitler acabou com a Alemanha e Bolsonaro e filhos destruíram o Brasil. Simples assim. Acordem, brasileiros. É exatamente. E olha, quando a gente vê filmes históricos a respeito do nazismo, a gente percebe que amigos traíam amigos que eram judeus por causa dessa convicção. Pessoas que se relacionavam há muito tempo. Tem um filme, que também é um filme histórico, que conta a história de um rapaz, um alemão, que namorava a filha de um judeu, ou seja, namorava uma menina que seria alvo do Hitler, e esse cara denunciou a família. Ou seja, o cara denunciou a família da namorada dele por causa desse fanatismo. Hoje, obviamente, o fanático brasileiro, ele largaria a esposa, a namorada, a noiva, por causa do Bolsonaro. É uma coisa muito estranha. Estamos sim, repetindo aquele momento, e é preciso ter maturidade para entender que estamos repetindo o erro da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, o fanatismo. Não temos, obviamente, um presidente com as características intelectuais do Hitler, mas nós temos, sim, o Carlos Bolsonaro, que consegue pegar as estratégias do Hitler, adaptar aquelas estratégias para a realidade brasileira, e o Bolsonaro aplica essas estratégias e tem dado certo. Oséias Rodrigues de Lima, muito obrigado, Oséias. Queria lembrar vocês que vocês podem ajudar o meu trabalho também através das contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. Daniela de Sante, para romper a bolha, o Brasil 247 deveria convidar líderes de comunidades para participar de debates e assim divulgar informações que a eles não têm acesso e transmiti-las aos seus centros. Daniela de Sante. Daniela, o Brasil 247, ele se esforça, obviamente, dentro de sua realidade ali, uma certa limitação, obviamente, financeira, tecnológica. O que precisaria acontecer é uma estrutura política que já está articulada por todo o Brasil, que é o PT. Uma coisa básica, Daniela de Santos, que eu queria entender. Por que a esquerda não divulga? Você já parou para pensar isso? Porque, olha, nós temos aqui uma situação de uma massa de manobra que acha que o Brasil 247 é do PT. Mas vocês já pararam para pensar que são poucos os políticos do PT que divulgam o Brasil 247? Tem políticos do PT que consideram o Brasil 247 um concorrente. É muito estranho. Então, assim, basicamente, vocês já pararam para pensar que nem o PT divulga o Brasil 247? No meu trabalho eu nem digo. Se você procurar nos grandes nomes do PT, você não vai encontrar nem trechinhos de vídeo meus compartilhados lá. Você não vai encontrar, por exemplo, numa página de um grande nome do PT, uma chamada para conhecer o meu trabalho.
Então, eu acho que tem aí uma certa percepção de concorrência. Eu acho que quando um deputado do PT olha eu fazendo esse trabalho, não digo todos, é claro, mas eu acho que quando os políticos veem as pessoas de esquerda na internet fazendo esse trabalho, eles acabam enxergando como concorrentes. Eu cheguei a falar sobre isso uma vez, eu fiz até uma comparação, e eu dei nomes só para fazer a comparação, mas não dizendo que essas pessoas são assim. Mas imagina o seguinte: vamos imaginar a realidade do João Dória, né? Vamos pensar numa realidade em que de um lado a gente tem o João Dória, de outro lado a gente tem o Lindenberg. São duas pessoas que vieram de realidades completamente diferentes. O João Dória, ele vem de uma realidade política, um milionário que veio com toda a estrutura familiar por trás dele, trazendo aí o João Dória para essa condição de política hoje, governador de São Paulo. Já o Lindenberg, ele conseguiu ser senador, mas veio de uma realidade completamente diferente, do movimento estudantil. Então, assim, perto do João Dória, o Lindenberg é pobre. Então, essa é a realidade. Se eu faço um trabalho, entre aspas, de direita, o que o João Dória vai pensar? O João Dória, como um grande investidor e tal, ele vai olhar e vai falar: olha, esse cara é bom pro meu time. Esse cara é interessante, eu quero esse camarada me ajudando. Então o João Dória vai criar condições para que eu tenha mais visibilidade. O João Dória vai criar condições para que eu consiga realmente crescer, porque eu estou apoiando a causa dele, que é a causa dos banqueiros, é a causa dos ricos. Em contrapartida, se eu faço um trabalho de esquerda, obviamente o João Dória vai me ver como sendo um opositor e o Lindenberg não vai me ajudar como o João Dória ajudaria. Por quê? Porque o Lindenberg, ele não consegue me ver como uma pessoa que está integrada à mesma causa. Volto a dizer, eu estou falando do Lindenberg, é só porque o Lindenberg tem essa história de vida do movimento estudantil. Não tem nada a ver com a personalidade dele, é só uma contextualização. Então, o que o Lindenberg vê no Leonardo Stolpa? Olha, isso é mais um camarada que está vindo lá de baixo para disputar um cargo na política comigo. Ele não me vê como um parceiro que está lutando por uma causa. A esquerda tem esse problema. A esquerda não consegue ver aqueles que estão chegando como sendo companheiros para lutar na mesma trincheira. A esquerda vê os que estão chegando como sendo pessoas que estão disputando espaços que antes eram deles. Então aí o que eu consigo perceber através disso é que a esquerda, caso ela não mude realmente de mentalidade, ela está afadada ao fracasso, porque ainda que o Bolsonaro consiga aniquilar a percepção a respeito da ultradireita, um Dória pode chegar como sendo uma alternativa ao Bolsonaro, mas uma alternativa que vai fazer de conta que é uma alternativa sadia, uma alternativa inteligente. Uma alternativa coerente, que não necessariamente vai causar tantos problemas como o Bolsonaro. Então, outro nome que venha trazer a mesma ideologia de uma forma mais branda. E a esquerda brigando entre si para saber quem que é o mais bonito e quem que é o mais charmoso, quem que vai ser o próximo candidato. Enquanto isso, o poder financeiro se articula em cima de um outro servidor. Benedito José Bernal: confundem welfare state com prática comunista. Daí porque tantos posts sobre socialismo acerca de Lula e PT. Benedito José Bernal, você fala uma coisa que eu considero importantíssima, que é exatamente a ideia de que sem educação política a gente não consegue mudar absolutamente nada. Veja bem, olha, se a gente não consegue explicar para as pessoas que a luta da esquerda é welfare state, que é simplesmente dar dignidade e garantir a estabilidade do próprio capitalismo, eles usam a brecha para falar do comunismo. Uma pessoa escreveu no Twitter, esses dias eu estou realmente com pouco tempo, mas eu percebi que uma pessoa me marcou e falou que se o Haddad tivesse vencido, a gente teria virado Cuba. Mas que cara estúpido, será que o cara não percebeu que ele está falando do partido que ficou no poder por 12 anos e nunca movimentou no sentido de cubanizar o Brasil? Que coisa estúpida, gente. Aí ele fala que um verdadeiro cubano está lutando contra o governo de Cuba, mas outra coisa estúpida, o que caracteriza o verdadeiro cubano é exatamente viver dentro da realidade de Cuba, a realidade dos últimos anos, e não necessariamente querer ser um cubano à la Trump, a lá Obama, a lá seja lá o que for.
Então, assim, é muita estupidez dessas pessoas que realmente caem nessas coisas. Mas olha, promover a estupidez hoje é um dos trabalhos mais bem pagos do Brasil. Um camarada ganha mais dinheiro como super promotor da estupidez, compara o salário do Coppola com o salário de um juiz de direito. Você vai perceber que a promoção da estupidez, ela realmente dá muita grana. Então vamos ver o que diz aqui, vamos ver a manifestação do bolsonarismo, a manifestação da direita através do Tony Conceição, que representa nessa live o pensamento pobre de direita. Segundo o Tony Conceição, o Lula acabou com o desemprego, mais de 30 milhões, mas o Estopa ficou fora dessa. Eu não sei se ele coloca fora dessa, se ele quer fazer um trocadilho, se ele quer dizer fora e desça. E eu digo nesse momento que Raul Seixas encaixa-se em todas as realidades da humanidade. Né? E aí tem aquele momento que o Raul diz: ligo o rádio e ouço um chato que me grita nos ouvidos, pare o mundo que eu quero descer. Né? Então, Tony Conceição, se for menção a essa música do Raul, é hora de dizer toca Raul, né? Ligo o rádio e ouço um chato que me grita nos ouvidos, pare o mundo que eu quero descer. Parabéns, Tony Conceição, por gostar do Raul. Mas enfim, olha, a geração de empregos, essa condição da economia é uma condição de busca constante, tá, Tony Conceição? A geração de empregos, a condição econômica pode ser considerada análoga à saúde do ser humano. Se você, Tony Conceição, cuida da saúde de uma forma correta durante toda a vida, não significa que você vai garantir que você não vai adoecer para o resto da vida. Ó, você tem 30 anos de idade, durante 30 anos você teve um super cuidado com a saúde. Se você começar a descuidar da saúde a partir de então, você pode adoecer. A geração de empregos, ela leva o país a uma condição que é chamada de pleno emprego. Em lugar nenhum do mundo existe desemprego zero, porque existem as pessoas que estão trocando de emprego, procurando novos empregos, ou que realmente desistiram de trabalhar naquele lugar, pronto. Então, uma coisa que eu acho que números realmente são coisas difíceis de serem contestadas, tá, Tony Conceição? E quando a gente pensa que os números relacionados ao desemprego, eles são gerados a partir das pessoas que estão empregadas com carteira assinada ou coisa semelhante, a gente teve o menor desemprego da nossa história durante o governo da Dilma. Pergunta básica que eu faço para você é: por que você nega os números daquele momento? E por que você nega a realidade daquele momento, sendo que, olha, vamos pensar o seguinte: as pessoas realmente estavam trabalhando, estavam produzindo, a gente tinha o maior PIB da nossa história, a gente teve condição de modificar o salário mínimo, tirar de $75 para $300. Tudo bem, cara, apoia o Bolsonaro, faz o seu trabalho de bolsominion, mas negar os números é infantil, sabe? Tenha um pouco de amor próprio. Negar os números é uma coisa estúpida, negar os números é uma coisa infantil. Olha, eu trabalhei durante todo o governo Lula, eu trabalhei sem dificuldades de arrumar trabalho. Hoje, as pessoas não estão conseguindo emprego como antes. Olha, o Sindicato dos Engenheiros estava falando sobre coisa de 13 mil demissões de engenheiros nos últimos tempos. Eu li rapidamente essa notícia. Então, cara, de tentar negar o que é lógico. Faz o seguinte, Tony Conceição. Apoie o Bolsonaro pelo corte de cabelo do Bolsonaro. Fala mal do Lula por outra coisa. Por que você não pega a onda da galera que fala que Lula é ladrão? Pronto. Olha, Lula foi o melhor presidente da história do Brasil. O Lula conseguiu a melhor performance econômica da história do Brasil. O Lula foi o único presidente que realmente teve condições e coragem de colocar o pobre brasileiro no orçamento, teve coragem de governar para os mais humildes. O único que teve condições de tirar o Brasil do equilíbrio em desemprego, que o Brasil vivia naquela época, uma situação que era mais ou menos essa que a gente vive hoje. Olha, nós temos o desemprego alto, mas a realidade é essa e vai ficar assim. Nós não vamos lutar para consertar isso. Mantenha dessa forma que assim o salário fica baixo, as empresas vão conseguir exportar com mais lucro. Essa era a realidade do Fernando Henrique, ele não lutava contra isso. O Lula teve condições de lutar contra isso, ele mudou isso. Assume a ideia que você vai
criticar o Lula por outra coisa. Pega a onda do Lula ladrão. Mas você dizer que o Lula é ladrão te dá condições de criticar o Lula por uma coisa que ninguém vai ter condições de provar o contrário, porque ninguém estava com o Lula 24 horas por dia durante sua vida inteira. Mas, em contrapartida, Tony Conceição, você não vai estar negando números, cara. Você não vai estar negando geração de emprego, que é uma coisa estatística que é monitorada constantemente, até pelo Banco Mundial. Você não vai estar negando investimento nas famílias mais pobres, você não vai estar negando coisas lógicas. Então, tenta fazer dessa forma. Ou então, desça de vez do mundo. Né? Pare o mundo que eu quero descer. Amor próprio, menino. Deixa eu agradecer aqui. Solange Soares. Léo, é triste e real essa situação, mas esse problema não é só da esquerda, é do ser humano. Ela fala sobre a questão da vaidade. É o egoísmo, por medo de perder o que acha que conquistou. Exatamente, olha. Hoje eu percebo, Solange Soares, que existe sim esse desespero fortíssimo aí no grupo da esquerda, esse medo de que de repente eles tenham concorrentes na comunicação social, e realmente, né, muitas pessoas da comunicação social acabam indo para a política e tal, e aí eles conseguem enxergar, enquanto a direita consegue enxergar os comunicadores como sendo um capital político para ajudá-los nos seus objetivos, porque quem manda na direita são os banqueiros que obviamente não vão candidatar a nada. Na esquerda a gente tem uma situação diferente, os políticos conseguem ver os comunicadores como obstáculos. Deixa eu liberar aqui. Eu queria lembrar vocês que vocês podem ajudar meu trabalho através das contas que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. Léo, o que será que o psicopata do Carluxo vai fazer em Brasília? Organizar o golpe? O Carluxo é o sucessor do Bolsonaro na falta do Bolsonaro. Eles não deixam o Mourão governar. É uma coisa muito estranha como que o Brasil chegou nessa situação, né? O vice-presidente é o Carluxo. Deixa eu liberar aqui. Viva a Vida fala, na época do FHC, os trabalhadores com 35 anos, em média, já estavam obsoletos e não havia oportunidade de emprego. Né? E o Ternobil dá uma manifestação relacionada a emprego, mas como o Ternobil não está ainda na idade de trabalhar, não conhece o que é pôr a mão numa ferramenta para trabalhar, eu não vou nem comentar. Mas daqui uns anos, bom, isso não vai acontecer mais porque o Brasil não gera emprego. Mas se você tivesse a oportunidade de trabalhar um dia, Ternobil, você entendeu o que a gente está querendo dizer. Mas pode ficar tranquilo que o Brasil não vai gerar mais empregos enquanto o Bolsonaro estiver lá. Aí você não vai conseguir experimentar um dia o que é trabalhar, o que é a expectativa de nunca ter direitos trabalhistas. Então, né, e ele fala, Léo, tem 43, mentira. Se você tivesse 43 anos, você não estaria escrevendo tanta bobagem, porque quem tem 43 anos conheceu a época do Fernando Henrique, conheceu a transição e sabe muito bem a diferença do antes e o depois. Então, ou o Ternobil, ele trabalhou numa campanha do Aécio Neves e foi derrotado e ficou bravinho, ou então o Ternobil é o Delgado, pode ser que o Ternobil seja o Delgado, caso o Delgado é aquele camarada que perdeu a namorada para o médico cubano, né? Porque não tem lógica isso não. Não tem lógica isso não. Mas enfim. Deixa eu ver aqui como é que estão os comentários. Léo, o pato do Dallagnol e o marreco já era para estar solto. O pato do Dallagnol e o marreco. Não, eles eram para estar presos, né? Porque a situação que a gente está vivendo é bem complicada. Imaginar que os caras conseguiram destruir tudo. Eu vou falar com você sobre essa questão aqui, olha só. O cerco se fecha. Muito obrigado, Solange Soares. Ela escreve, entendi a diferença. Gratidão, Léo. Obrigado, Solange. Eu que agradeço pela ajuda, né? Obviamente, muito importante para o crescimento dos canais. E o Ternobil fala que adora a live. Não fala assim, olha, Ternobil. Eu te falo até diferente, eu te falo que aqui você é bem-vindo, porque você traz, obviamente, a visão
da galera aí de 14, 15 anos do bolsonarismo, talvez você tá aí querendo cutucar, querendo encher a paciência, mas você tem uma idade de alguém que viveu o governo Fernando Henrique, você sabe do que eu tô falando, eu não preciso nem explicar demais, você sabe que você tá falando bobeira, né? Querendo dizer que o Bolsonaro gerou empregos, não, vamos cair na real, né, cara? Vamos cair na real. Caetano Maia, muito obrigado, Caetano Maia, superchat, importante crescimento dos canais. Quem puder ajudar também, tem aí as contas bancárias anunciadas nas descrições desse vídeo. Deixa eu trazer para vocês, olha, Justiça decide que delação não é prova e arquiva investigação sobre Mercadante e Edinho Silva. Por que eu acho que essa notícia é importante, pessoal? Olha, há pouco tempo atrás, o Ministério Público se aproveitava de delações para condenar as pessoas e através dessas delações, obviamente, o Ministério Público fazia isso, seu pezinho de meia com palestras e etc, né? O esquema de condenação de inimigos dos banqueiros no Brasil funcionava através das delações. Isso porque, se você é inimigo político de um banqueiro, você não precisa ter cometido crime. É só negociar com um criminoso para que o criminoso faça uma delação, negociar com o preso para que um preso faça uma delação e a partir daí cria notícias nos jornais e coloca o camarada na cadeia. Esse esquema de articular prisão de inimigos políticos através de delações é um esquema milionário que envolve banqueiros comprando o Ministério Público, comprando juízes através de palestras e parece que os juízes já não querem mais participar disso, né? Digamos que é como se fosse um vício que está chegando ao fim. O traficante, né? Vou fazer um paralelo aqui, que eu acho que o trabalho que o Dallagnol fez na Lava Jato é um trabalho menos honrado que o trabalho do traficante, porque o traficante, ele trabalha como traficante e não esconde que trabalha como traficante. Então, para mim, no meu ver, a minha ideia é que a comercialização do trabalho de procurador federal realizada pelo Dallagnol é um trabalho muito mais punível, foi um ato mais reprovável que o tráfico de drogas. Mas uma coisa a gente precisa concordar que existe de coincidência entre o tráfico de drogas e o que o Dallagnol estava fazendo, que é a ideia de que está dando dinheiro demais, então é impossível abandonar. O traficante, às vezes, ele quer abandonar o tráfico de drogas, mas ele não consegue abandonar porque ele sabe que ele dificilmente ganharia aquela quantidade de dinheiro trabalhando em outra coisa. Da mesma forma, no momento em que procuradores brasileiros começaram a ser contratados para palestras através das condenações dos inimigos dos contratantes, eles perceberam que estavam ganhando uma nota preta. Então chega ao ponto do Dallagnol comemorar pelo Telegram 400 mil reais de palestras em um ano. Isso, obviamente, as palestras que ele estava considerando como palestras, mas não necessariamente os pagamentos diretos. O que eu quero dizer para vocês é que da mesma forma que o crime de tráfico de drogas mantém um traficante porque está dando dinheiro, o crime de venda da atuação do Ministério Público mantém um procurador porque está dando dinheiro. É muito difícil imaginar que um procurador como o Dallagnol vai abrir mão de perseguir inimigos políticos dos banqueiros se o cara está ganhando 400 mil reais por ano com palestras. Claro que ele vai querer manter essas palestras. Só que no momento em que os juízes começam a perceber que isso está uma coisa muito feia e os juízes passam a não aceitar a delação premiada como prova, e olha, a delação premiada não pode ser aceita como prova sem um elemento probatório. Isso é uma coisa que já está clara, mas eles estavam fazendo diferente porque, obviamente, isso estava dando grana. Só que esse ato dos juízes de definirem que delação não é prova, isso pode ser um banho de água fria, porque isso acaba com o tráfico esse modelo de tráfico que eu estou falando, que alguns procuradores do Ministério Público estão cometendo, que é ser pago por palestras para condenar os inimigos dos contratantes de palestras. Porque agora existe uma possibilidade muito grande
que mesmo que o Ministério Público consiga criar uma delação para conseguir acusar o inimigo dos banqueiros, essa delação não seja aceita pelos juízes. Então, pode ser que esse ato dos juízes de proibirem a delação como prova realmente diminua essa atuação de procuradores no comércio do trabalho do Ministério Público Federal através de palestras. Agora, uma outra coisa que é muito importante nesse momento é que se as delações não servem como prova, não tem provas contra o Lula, porque toda a condenação do ex-presidente Lula foi fundamentada em delações. O Sérgio Moro, ele até faz menção a alguns documentos que foram produzidos pelo Ministério Público, mas são documentos frágeis, a maioria do convencimento do povo. A percepção pública a respeito dos crimes do ex-presidente Lula, ela vem toda de delações, que no Brasil nem podem ser usadas como prova. Agora, o juiz arquivou a investigação, ou seja, nem investigaram o fato porque o delator, para fazer política, falou que determinadas pessoas cometeram crimes, mas o delator não apresentou provas. Se a gente volta para essa direção, em que além de inventar a história, o delator precisa apresentar as provas, a gente começa a melhorar as coisas um pouco, né? Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Deixa eu agradecer aqui. Muito obrigado, Shirley Barros. Shirley Barrios. Bom, eu tô vendo que o Edson Nogueira fala, vamos falar do Jean Willis lecionar em Harvard. É muito interessante que é exatamente o diploma que o Dallagnol apresenta, né? Virou praticamente o diploma mais desejado dentro do mundo coxinha, e agora quem estará lecionando em Harvard é o Jean Willis. Léo, por que nos últimos tempos está tendo muito suicídio? Por que será? Paulo Araújo tem um trabalho muito interessante que é eu acho que é do Bourdieu, Pierre Bourdieu, sobre o suicídio, né, sobre o rate de suicídio. Hoje nós temos uma situação de quebra generalizada da economia e as pessoas que não têm condições de entender que o Brasil acabou e que eles vão ficar pobres, é por isso que eu falo. Sabe que essa pergunta que o Paulo Araújo traz, obviamente o aumento do suicídio está conectado sim ao fracasso econômico do Brasil, e essa situação de aumento do suicídio conectado a isso tudo, ela traz para a gente uma mensagem: os pobres sofrem menos com o fracasso econômico do país do que os ricos. Os ricos não estão preparados para cair vários degraus, como os pobres estão talvez no primeiro degrau, cai um degrauzinho ali, eles acabam aceitando a situação e pronto. Deixa eu ver uma outra pergunta. Léo, por que o Ciro Gomes é contra o Lula? Então, Shirley, olha, esse caso do Ciro Gomes é um caso interessante para ser falado, porque muitas pessoas simplesmente pegam a coisa superficial, né? E a Alternativa Rock BR fala, o meu salário é de 90 mil. Tem um iate, um jatinho, fora os benefícios. Não dá não, viu, Alternativa Rock? Salário de 90 mil, não compra. Ah tá, só se for um salário de 90 mil, que seria 90 milhões, né? Então, nesse momento, Alternativa Rock, meu salário é de 90 milhões. E a única coisa que eu posso dizer para você nesse momento é põe um e-mail aí para eu mandar currículo. Muito obrigado pela participação. E aqui, ó, Brad Pitt, yes, tenho quase 50 mil no FGTS, meu filho, não preciso do governo. Precisa, Brad Pitt, yes, sabe por quê? Porque o seu FGTS pode ser confiscado, porque o governo está quebrando. E o FGTS, ele está sob curadoria da Caixa Econômica Federal, que está nas mãos do Bolsonaro. Então você precisa. E só para te dar um sustinho aqui, quem de nós aqui conhece a realidade dos políticos, né? Eu gostaria de dizer para você, Brad Pitt, yes. E até dar um toque aqui nas pessoas, se tiver alguém aí que já trabalhou no restaurante de luxo e tal, 50 mil
é uma noite dos políticos do PSDB num restaurante, só para você ter uma ideia de como que você é pobre. Toda a reserva de dinheiro que você tem no FGTS, ela é gasta numa noite por políticos aí desses partidos liberais, por esses banqueiros. Você é muito pobre. Imagina como que você é pobre. Você faz menção a 50 mil reais, que é a sua realidade de estabilidade de vida. Um filho de político, ele gasta 50 mil reais numa ida na Disney. 4 dias na Disney, o cara gasta mais que 50 mil reais. Então, você tá pra lá de pobre. Isso acabou com o Brasil, tá, pessoal? Olha, isso acabou com o Brasil. Quando as pessoas acham que elas são ricas porque elas têm 50 mil reais. Isso criou realmente na cabeça do brasileiro a ideia de que ele é rico. E eu te falo, Brad Pitt, 50 mil reais tem o valor estipulado pelo governo. Lá na Argentina, a Argentina conseguiu multiplicar por 0,1 o valor do peso argentino. Hoje você tem 50 mil reais. Olha, isso no FGTS, tem critérios para retirada. Uma medida do governo Bolsonaro para desvalorizar o real faz 50 mil reais virar 5 mil em poder de compra. Então o que eu te falo, Brad Pitt, é que se você tem 50 mil reais no FGTS, pula de joelho no chão e ora ou reza para o Bolsonaro sair muito rápido. Porque o próximo passo do bolsonarismo é a desvalorização da moeda. Eu até dou um toque em vocês de uma coisa. Evitem guardar dinheiro em moeda brasileira, porque a gente não sabe o que pode acontecer. O que eu quero dizer é que, olha, se você, igual eu hoje, né, eu estou fazendo uma reforma em casa, se você tiver uma reforma para fazer na sua casa, tiver dinheiro parado, faça essa reforma agora. Se você tiver sonho, por exemplo, de fazer alguma coisa com seu dinheiro, não espera depois não, meu amigo, faça agora, porque a gente não sabe quanto tempo. Pode ser que o Brasil não perca, que o dinheiro brasileiro não perca o valor. Mas se a gente continua seguindo o caminho da Argentina, 50 mil reais do Brad Pitt vão virar 5 mil reais em poder de compra. Então, fiquem espertos com o que está acontecendo. Compra alguma coisa, guarda em alguma coisa sólida. Porque o dinheiro, no caso do FGTS, fica difícil, tá, Brad Pitt? O dinheiro brasileiro está... Olha, o seu dinheiro, Brad Pitt, está nas mãos do Bolsonaro. Então, só de falar que você não depende do governo, você falou a coisa mais estúpida do mundo. É a estabilidade financeira do Brasil que vai dar condição de você usar esse dinheiro. Pode ser até diferente. Pode ser que o governo e o Congresso Nacional decidam... Olha, hoje eles estão decidindo sobre uma nova CPMF. Amanhã eles podem decidir sobre o sequestro do FGTS. Por que não? O Brasil está quebrando. Como que você acha que o Bolsonaro vai fazer para continuar pagando juízes, procuradores, continuar pagando políticos? Como é que ele vai conseguir fazer para ele continuar no governo, a não ser tomando o dinheiro de quem trabalha? Então, você, entre todas as pessoas que falaram bobeiras nos últimos tempos nessa live, você escreve a coisa mais contraditória e mais boba da história dessa live. Você tem o dinheiro nas mãos do governo, na moeda que é gerida pelo governo, nos critérios de retirada estabelecidos pelo governo. Sabe o que eu posso dizer para você, Brad Pitt? Por enquanto você não tem nada. Absolutamente nada. Porque se o governo quebrar, você não tira esse dinheiro. Se a moeda brasileira desvalorizar, você vai tirar uma balela desse dinheiro. Se os critérios de retirada do FGTS mudarem, você nem vai tirar esse dinheiro. Então, deixa de ser bobo. Tudo é político, tudo faz, de alguma forma ou outra, conexão com as políticas. A maior estupidez que foi espalhada dentro do território nacional nos últimos tempos é: você cresceu com seu próprio esforço, você não depende do governo. O cara que acha que não depender do governo é trabalhar e não depender de Bolsa Família é o cara mais estúpido do mundo. O cara mais idiota do mundo é aquele que acha que não depende do governo porque não recebe o Bolsa Família. Eu nunca recebi uma bolsa do governo brasileiro.
mas eu sempre dependi da conjuntura econômica. Eu posso dizer que quando eu tinha a minha idade convencional de fazer um curso superior, ou seja, eu atrasei a minha vida inteira, porque naquela época não tinha financiamento educacional. Então, quando você fala que, olha, eu não dependo do governo, você está sendo o cara mais idiota do mundo. Eu faço uma comparação básica. Por que que a vida é mais próspera num país europeu do que num país africano? Você está querendo me dizer que o país europeu, que a Europa é mais fértil? Você está querendo dizer que a Europa é mais... é um continente melhor por algum motivo? Não. É porque a estrutura política e econômica dá condições para que as pessoas naqueles países consigam ter melhores pagamentos do que lá na África. Não é por mérito das pessoas, não. Porque, olha, uma criança na África começa a trabalhar numa mina de carvão aos 8 anos de idade, morre com 15 anos de tanto respirar pó de carvão, trabalhando 12 horas por dia. Você falar que essa criança não se esforçou bastante, você está sendo estúpido. Em contrapartida, num país desenvolvido, é até proibido a pessoa trabalhar quando criança. Vai estudar numa estrutura de educação do governo, depois faz um curso superior por um financiamento pago pelo governo, para depois ir para o mercado produzir milhões. Então, para de falar bobeira que essa frase sua vem da campanha realizada pelo Aécio Neves, que colocou a gente onde a gente está hoje. O governo não te deu nada, não. Tudo que você conseguiu foi seu esforço. O que está acontecendo hoje? Então o cara que tinha conseguido com esforço no governo Lula e Dilma está desempregado hoje que ele parou de se esforçar? Ah, aquelas pessoas que responderam, que conseguiram o que conseguiram na vida por causa da ajuda da igreja? A igreja parou de ajudar? O que está acontecendo com esse alto desemprego? O que está acontecendo que hoje as pessoas estão ganhando 30% do que ganhavam antes? 30%, Brad Pitt, é assim, se você ganhava 10, agora você ganha 3. Isso é 30%, só para você ter uma ideia. O que está acontecendo que as pessoas estão ganhando menos hoje? Elas não estão esforçando mais? Ou Jesus abandonou a igreja delas? Não, é a conjuntura política, bando de idiota. É a conjuntura política que dá condições para que exista pouco desemprego ou para que exista alto desemprego. E a conjuntura política interessa. Porque, olha, hoje, se o Paulo Guedes consegue manter o desemprego alto, ele consegue criar uma alta disputa por vagas de emprego que faz o salário abaixar. Ele está entregando isso para pagar a campanha do Bolsonaro. Exportadores brasileiros querem o desemprego alto para eles terem funcionários trabalhando quase de graça. Então, Brad Pitt deixa de ser trouxa. Para começar, que o dinheiro que você tem é o dinheiro de boteco, de filho de rico. E para continuar, que o dinheiro que você tem está numa moeda definida pelo governo, gerida pelo governo, numa conta que é administrada pelo governo e que tem a retirada estabelecida por regras definidas pelo governo. Você está totalmente nas mãos do governo, meu amigo. Olha, sabe como que eu posso dizer para você que você não depende do governo? Fala assim, olha, isso também é contestável, porque há pouco tempo atrás, quando as pessoas vinham falar comigo que, olha, o Estado que tem que acabar, que não sei o quê, que cobra impostos, que faz, que acontece, fala, faz o seguinte... Você vai conseguir sobreviver sem a estrutura social, ninguém vai tomar um centavo de imposto seu. Mas você também não vai poder usar estrada, você não vai poder usar infraestrutura de energia elétrica, você não vai usar nada. Você vai mudar lá para o meio do Amazonas. Lá ninguém vai chegar lá para te encher a paciência e te cobrar impostos. Agora não dá mais, que o Bolsonaro está botando fogo no Amazonas. Mas antes do Bolsonaro botar fogo no Amazonas, a dica que eu daria para você é o seguinte: se você acha que você não precisa do governo, você não precisa da estrutura social... Dá um pulo lá no meio da floresta amazônica, onde ninguém pisou, e se desenvolva por lá. Né? O cara que acha que não... Porque tem idiota que foi conduzido a pensar que o governo é necessariamente o político que está por trás do controle das... Não! O governo é uma estrutura do Estado que representa o povo. Hoje as coisas estão erradas porque a estupidez do brasileiro permitiu que o governo fosse assaltado, mas a ideia é que o governo fosse uma estrutura que representasse o povo. E você falar que numa sociedade você não precisa da representação da estrutura social é a maior estupidez do mundo. É uma coisa assim que dá até dor pensar numa coisa dessa, mas fazer o quê, né? E o portal Sabendo Direito fala...
Quantos engenheiros ganhavam 30 mil por mês por causa do Minha Casa Minha Vida? Exatamente. Olha, a construção civil bombava no Brasil e olha, esses engenheiros contratavam muito material, né, material de construção e obviamente demandava no mercado. Esse pessoal aí, ó, incentivava pessoas a trabalharem para comprarem os apartamentos, para comprarem as casas. Esse pessoal aí contratava eletricista, encanador, pedreiro, tudo parou. Então, assim, o governo realmente não importa nada, né? Não importa nada, realmente o que acontece é isso mesmo. Não, que nada, não dependo do governo. Não, você não depende do governo. Claro que não depende do governo. Né? É por isso que uma criança na África, ela trabalha a ponto de ter dor no corpo por todos os dias durante uns 5 anos, até morrer de tanto trabalhar, e não consegue acumular nada, porque o pagamento é só o suficiente para comer. E mesmo assim tem idiotas que acham realmente que a conjuntura política não faz diferença. É só seu esforço, né? Continua esforçando, otário. Continua esforçando, idiota, porque agora, além do seu esforço ser recompensado com essa situação econômica de um Brasil quebrado, você vai ter que pagar também CPMF. Continua nessa. A estupidez de quem falou essa frase, não de quem cantou essa canção, é o que faz com que o Brasil hoje mereça pagar pelo que ele está pagando, né? Sem povo não existe burguesia, o povo é burro demais. Né? Obrigado, Portal Sabendo Direito. E a Dani fala aqui, ó, a tão sonhada reforma tributária. A Dani fala aqui, a tão sonhada reforma tributária é a volta da CPMF. Né? Ou seja, tivemos a reforma da Previdência, tirar direitos. A reforma tributária, criar tributos. Né? Menos Estado, né? Menos estados. Não é isso aí que o brasileiro pediu no momento que votou no Bolsonaro? Afinal de contas, o brasileiro não precisa da estrutura estatal de forma alguma, né? O brasileiro é milionário. O brasileiro, ele tem condições de ter acesso à saúde privada, educação privada, né? Serviço aí de defensoria pública, tudo isso não é desnecessário, porque o brasileiro, ele tem muita grana. Então, né, é isso aí. E por que o brasileiro tem muita grana? Porque o Brad Pitt tem 50 mil guardados no FGTS, ou seja, ele, assim, abre os peitos para falar que tem 50 mil guardados no FGTS e não observa que ele está falando que tem 50 mil guardados em um direito trabalhista que foi criado exatamente pelos partidos progressistas que defendem o trabalhador, exatamente pela ideologia progressista. Né? Então, olha, o que é a realidade? Né? Quando a gente pensa num bobo desse falando isso, o cara não percebe que até o FGTS vai acabar, e o cara fala, não, mas aí o dinheiro vai ser entregue a mim, para eu investir onde eu quiser. Claro, você vai investir. Você já gasta seu salário todo, porque o seu salário não dá para você comprar as coisas, você vai receber o FGTS, vai torrar o FGTS, vai dar inflação, todo mundo vai ter o dinheiro neutralizado. Mas fazer o quê, né? Bobo é assim que funciona, bobo serve para isso mesmo. Deixa eu agradecer Vitória Pompeu, muito obrigado de coração, Vitória, pelo superchat. Coitado, gastamos 80 mil em sepultamento e inventário da minha mãe e irmão. Muito obrigado, Vitória Pompeu. Bom, antes de mais nada, meus sentimentos pela morte da sua mãe e irmão. E, bom, isso aí é o que o Estado fica, né, para tomar aí para fazer essa parte aí do inventário. E eu queria lembrar que vocês podem ajudar meu trabalho também através das contas que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. E eu queria falar com vocês que eu volto amanhã com o programa Léo ao Quadrado, amanhã é às 5 da tarde, porque esse figurão aqui, ó, que é o Mercadante, grande Mercadante, faz amanhã às 6h30, no horário do programa Léo ao Quadrado, Brasil Primeiro, que é um programa que vocês precisam conhecer. Então, quem ainda não conhece o programa do Mercadante, conheçam, porque o Mercadante, eu tenho críticas, né? Eu tenho críticas aí à realidade interna do PT. Eu fico pensando, por que o PT não divulga
uma pessoa como o Mercadante, uma pessoa fantástica, de um conhecimento profundo, né? Uma pessoa realmente para estar do lado do Lula, lutando pela liberdade do Lula e, eventualmente, ser candidato a presidente da República. Nada contra o Haddad, mas eu penso, temos nomes fortíssimos, temos pessoas fantásticas para serem apresentadas para o público. E ontem eu falava sobre o Flávio Dino, falava, temos muitos nomes importantíssimos de esquerda e hoje eu falo com vocês, a gente precisa, de repente, divulgar o nome do Mercadante e, de repente, fazer até uma pressão no próprio Mercadante, né, que não tem se candidatado aí há um certo tempo, mas para que ele, de repente, se esforce para vir candidato, até mesmo para presidente da República, que é um cara que realmente tem a capacidade, o conhecimento, e mais importante que capacidade e conhecimento, amor aos mais humildes. O Mercadante, que eu conheço pessoalmente, falo com vocês, é um grande nome da política brasileira que nós precisamos divulgar. Então, se vocês puderem amanhã assistir ao programa do Mercadante às 6h30 da tarde e ajudar a compartilhar o trabalho do Mercadante, crescer o nome do Mercadante, é um trabalho nosso, pessoal. Olha, nós precisamos crescer os grandes nomes da esquerda. Isso é um trabalho nosso, porque os nomes da direita estão sendo promovidos pela Rede Globo, os nomes da direita estão sendo promovidos pela estrutura de network da direita. Nós precisamos promover os nomes de esquerda e o Mercadante é, sem dúvidas, um dos maiores nomes de esquerda do mundo e ele precisa realmente ser promovido aí no Brasil. Deixa eu agradecer vocês então, deixa eu trazer aquele vídeo que encerra a live e logo depois a reprise. Muito obrigado, eu volto então amanhã às 5 da tarde, mais 6h30, tem um grande programa aí do Mercadante. Como pode causar também a morte de pessoas. O que acontece é que na hora que o raio cai, uma indução eletrostática acontece naquele fio que está esticado. E ali, aquele fio recebe centenas de milhares de volts e quebra o isolamento do equipamento. Isso queima a televisão, isso queima os aparelhos conectados à internet e pior, se tiver uma pessoa, ela pode morrer. Por que que ninguém fala a respeito disso no Brasil? Porque é muita grana que está em jogo. É muito mais fácil deixar as pessoas mais pobres morrerem sem saber o que está acontecendo do que denunciar uma empresa do tamanho da NET que ela está instalando o sistema sem a devida proteção, porque na hora que cai um raio e queima, eles averiguam e tentam dar barrigada e não pagar a indenização. A tendência natural do brasileiro é deixar para lá. Então eles não atendem, você vai deixando a coisa para lá até o momento em que você perde o direito de entrar na justiça contra eles. Estatisticamente fica mais barato para eles desrespeitarem o Brasil do que atenderem adequadamente. Aí que entram as agências regulamentadoras para exigirem essa condição de segurança. No Brasil eles têm um lobby muito forte e